Foco no quebrantamento, na busca de Deus, calor dos irmãos e na oração. Compaixão, com graça e misericórdia. Julho para viver desafios de reagir diante de uma adversidade e se deixar ser transformado por Deus. Eu quero desejar a todos um bom dia, com muita alegria, ânimo e com esperança nessa manhã. Mais um dia que eu e você precisamos da força que vem de Deus para vivermos cada novo dia dessa semana e para vencermos todo e qualquer desafio que surgir diante de nós, sem voltar atrás, sem desanimar, sem desistir e sem deixar de confiar em Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 21 ao 23, diz assim: Aí os seus oficiais disseram: Nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter misericórdia de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Esse texto da palavra de Deus é muito rico. Ele tem decisões importantes a ensinar a cada um de nós. Davi, diante de um drama familiar, um problema grave, um problema grande que era a enfermidade do seu filhinho que tinha acabado de nascer. Ele busca a Deus com todas as suas forças. Ele fez o que era possível ao que estava ao seu alcance, na esperança de que aquela situação fosse transformada, fosse mudada e que seu filhinho melhorasse. Ele orou e jejuou. Ele clamou a Deus em favor da criança, mas aprove a Deus levar aquele bebezinho recém-nascido. Quantos pais tiveram essa dolorosa experiência? Essa é uma das maiores dores que o pai e uma mãe podem enfrentar. Enquanto a criança estava viva, Davi fez o que ele podia. Ele ora, ele se humilha na presença de Deus, mas ele não teve o seu pedido atendido. Isso pode acontecer comigo também. Mas preste atenção na reação de Davi, na atitude que ele teve. Só pessoas maduras conseguem ter uma reação assim. Ele aceita aquela situação por mais dolorosa que ela fosse. E ele dá outro passo importante. Ele vai buscar a face de Deus. Davi pensou como a situação não pode mais ser mudada. Quem vai mudar serei eu. Isso é algo incrível. Por mais difícil que seja, ao longo da nossa vida, nós vamos passar por situações que nós não gostaríamos de passar. Situações que nós não podemos mais mudar, mas enfrentamos momentos que nunca sonhamos que passaríamos. Mas com a atitude correta e com a graça de Deus, a gente consegue passar e superar. Davi, com aquela dor profunda no seu coração, ele não se revolta contra Deus, mas ele abraça sua dor como um homem humilhado e ele vai à presença de Deus para adorá-lo. Eu acredito que é exatamente isso que Viktor Frankl, um dos maiores psiquiatras da história, quando quis expressar a seguinte frase: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não pode ser transformada, transforme-se. Muitos de nós estamos iniciando um dia com muita alegria, porque está tudo bem conosco. E se esse for o seu caso, então desfrute. Nesse momento, agradeça a Deus. Outros estão diante de uma situação muito difícil e complicada, mas que com a graça de Deus pode ser transformada ou superada. Então, lute e esforce-te e tenha bom ânimo.
Encare esse problema e esse gigante e vença-o em nome de Jesus. Agora, se por algum motivo você se encontra diante de uma situação que não tem mais o que fazer, a não ser aceitar, então faça isso agora, imediatamente. Aceite e deixe Deus te transformar. Deixe Deus te ajudar, assim como ajudou Davi, quando Davi entrou no santuário de Deus para adorá-lo. A minha oração no início desse dia é para que Deus nos fortaleça, a fim de que nós possamos ser pessoas corajosas, que saiam a lidar com problemas e com os desafios que a vida nos apresenta diariamente, sem retroceder, sem voltar atrás, sem murmurar contra Deus. Pelo contrário, continue confiando que nada foge do controle e da vontade de Deus e que Ele sempre tem o melhor para mim e para você. E que você tenha um dia repleto da graça de Deus. É o que eu desejo a todos vocês, em nome de Jesus.